Olá, meus amigos. Estamos voltando aqui do Iguatemi com o segundo projeto Maternidade. Então, vocês que estão na internet, lembrando, a transmissão é de 1 hora, que é o máximo que o Insta deixa a gente fazer. Mas se vocês tiverem dúvida, alguma coisa, vocês mandem no nosso Instagram, R Saúde Rio Preto. Depois as meninas mandam essas perguntas para nós. E lembrando que tudo que está sendo feito aqui também está sendo filmado, será editado pela equipe do Álvaro e depois postado no nosso canal do YouTube, no nosso canal do Facebook e disponibilizado também para todos os profissionais que estão aqui com a gente participando nessa data de hoje, tá bom? Eu estou muito feliz com a presença de vocês e a gente inicia com vocês se apresentando. Então eu queria que o Dr. Paulo começasse. Doutor, fala o nome, qual que é a sua atividade, para que cada um que está lá em casa e também aqui conheça um pouquinho de você e depois a gente vai passando o microfone. Tá ligado? Tá ligado? Olá, boa tarde. Meu nome é Paulo Corrêa, sou fisioterapeuta, sou coordenador do serviço de fisioterapia respiratória e do serviço do HCM, do Hospital de Base de São José do Rio Preto. Atuo na UTI pediátrica, além de consultório, e também sou docente do curso de pós-graduação, da FAMERP, e também da UNIRP, no curso de graduação. Legal, doutor. Doutora Elisa. Olá, boa tarde. Meu nome é Elisa Tajara Fleury, eu sou cirurgiã dentista, odontopediatra, com especialidade no atendimento odontológico na primeira infância, de 0 a 3 anos. Doutora Maria Carmen. Boa tarde a todos, meu nome é Maria Carmen Carvalho, eu sou pediatra, formada pela FAMERP, eu fiz residência em pediatria, terapia intensiva pediátrica, eu tenho o título de mestre e eu sou atualmente chefe da UTI neonatal do Hospital da Criança e Maternidade. Pô, que legal, hein, doutora? Vai ser muito jóia aqui hoje, viu? Está sendo muito legal todos esses dias e vai ter muito assunto aí, viu? Pode esperar. Com certeza. Bom, eu sou a Mila, mãe, empresária, influencer, e eu estou aqui pela 4ª vez, né? Por mim eu ficava em todas, de tão legal que tá, e está sendo demais. Mais uma vez, revista, obrigada pela... Ô, Mila, cada bloco que passa a gente fica mais assustado, né? É. Como é que essas crianças sobreviveram, né? Verdade, né? Demais. Mas está muito, muito legal. Boa tarde a todos. Eu sou Josiane Simão Cossenza, eu sou dermatologista, eu sou formada pela Faculdade de Medicina de Marília, FAMEMA, e tenho título de especialista pela SBD, Sociedade Brasileira de Dermatologia. Eu atuo aqui em São José do Rio Preto e no município de Inhandeara. Trabalho na DERME aqui e lá eu tenho um concurso público na prefeitura. Que bom, doutora. Aqui é a Simone. Bom, meu nome é Simone Tessaro Luz. Eu sou formada em Biologia pela Universidade de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Sou mestre em Microbiologia pela USP, uma apaixonada por modulação intestinal. E estou concluindo o último semestre de nutrição e estou aqui hoje para colaborar no que for importante em relação à maternidade. Também tenho um Instagram chamado... Falar desse do Instagram, tem que falar isso aí. Chamado Cozinha Sem Terror, tá? O nome Cozinha Sem Terror vem da ideia de uma alimentação saudável, com boas escolhas, sem o terrorismo nutricional que se vive hoje em dia. Então, hoje tem muito isso do terrorismo em relação à alimentação, em que não pode consumir isso, não pode aquilo, isso faz muito mal. Então, a ideia do Cozinha Sem Terror foi exatamente essa, em que tudo faz bem dentro do limite. Legal. Natália, eu queria agradecer a tua presença. Você está aqui com a gente é um motivo de muita alegria, tá? A gente ficou muito feliz, né, Kelly, com a presença da Natália aqui. Pessoas como você, a Mila, a Ana Paula Castilho, que esteve aqui ontem, são pessoas muito importantes, porque vocês têm muitos seguidores. E levar essa informação, a informação que salva para esses seguidores, com certeza faz muita diferença. Então a gente está muito feliz. E também ontem a Carol esteve aqui também, né? A Carol, que é produtora de moda. Então a gente agradece muito a presença de vocês, viu? Obrigada, boa tarde. Eu sou a Natália Toscano, sou influencer. É a minha primeira vez, quero agradecer o convite. Eu acho muito importante mostrar isso, o que é real, o que é a mãe real. Porque maternidade não são flores. Estamos aqui para esclarecer isso e partilhar um pouco com vocês.
Legal. Bom, antes de começar, antes da Kelly começar, então fica assim, Natália, ó, assim que você quiser, você e a Mila, que tem mais o povo, né, que faz as pessoas que estão lá demandando vocês podem entrar, entendeu? E tocar o barco, né? Aí a Kelly vai conduzindo aí, para que tudo dê certo aqui nesse tempo que nós vamos passar junto. O tempo vai ser curto, com certeza, porque é tanta especialista aqui de calibre que é muito bom a gente conversar, né? Esses dias a gente tem falado tudo desde quando a mamãe pensa em ter um filho, depois quando tem um filho, quando o neném nasce, o desafio de amamentar. E agora a gente vai falar, e a gente quer falar especificamente desse momento até 1 ano, que é várias primeiras vezes, né? A gente passa por vários processos. É a primeira vez que vai na piscina, a primeira vez que vai na praia, a primeira vez que vai para a escola, a primeira vez que sai de casa. É tantas primeiras vezes que acontece e precisa de orientação muito específica para isso. Eu gostaria de começar perguntando para a doutora o que uma criança precisa, se tem uma maneira de melhorar essa imunidade da criança para ela ir para a escola, quando ela sai, essa primeira parte da escola, que a mãe sempre se preocupa, a mãe que trabalha, a mãe que corre, se tem algum tratamento específico para melhorar a autoimunidade. Isso, para melhorar a imunidade. Pergunta difícil de responder, mas assim, como é que a gente pode melhorar a imunidade de uma criança? Em primeiro lugar, estimulando a amamentação. Leite materno exclusivo até os 6 meses e depois complementado com a alimentação complementar até os 2 anos. Isso é fundamental. A mãe, ela passa através do leite materno todos os anticorpos que a vida inteira ela produziu. Então, nada substitui o valor imunológico, vamos dizer assim, do leite materno. Então, a amamentação é fundamental. Orientação das vacinas. O pediatra tem um papel muito importante. Eu falo que o nosso trabalho é mais de prevenção até. Felizmente, as nossas crianças, elas não ficam tão doentes. Por quê? Porque nós estamos ali para orientar o que é melhor para evitar que elas fiquem doentes. Então, é orientar essa mãe que ela tem que começar a fazer as vacinas a partir do 2º mês de vida, já que as primeiras que são feitas ao nascimento são feitas na maternidade. Orientar a mãe que existem as vacinas da rede pública e as vacinas da rede particular, que tem uma cobertura melhor. Pedir para essa mãe, na medida do possível, se ela tiver condições financeiras, que complemente a carteira de vacinação do SUS com as vacinas da rede particular. Isso é de fundamental importância, porque infelizmente, apesar do nosso Programa Nacional de Imunização ser muito bom, a gente não tem ainda todas essas vacinas disponíveis na rede pública. Então, na medida do possível, se pudermos complementar, é melhor. Orientar a mãe, assim, na medida do possível, isso que eu vou falar é uma utopia hoje em dia, é difícil acontecer. As mães têm que trabalhar fora, nós todas trabalhamos, eu também trabalhava quando eu tive meus filhos. Mas, assim, protelar o máximo que ela conseguir a ida dessa criança para a escola, tá? De preferência, o que a gente vê na literatura é que se preconize a ida da criança para a escola após os 2 anos, mas isso nós não conseguimos pôr em prática hoje em dia. Então, como os nossos pacientes têm que ir mais cedo, a gente orienta a amamentação, orienta vacinas, orienta a alimentação correta, a introdução alimentar na hora certa, da maneira certa, porque isso tudo ajuda a prevenir contra as doenças. Existe alguma vacina que aumenta a imunidade? Eu tive que mandar meus filhos para a escola com 4 meses. Sim. Porque tinha que trabalhar. A maioria de nós é assim, com 4 meses já foi tudo para a escolinha. E tem algo que uma mãe, de repente, amamentação, ok? Sim. Mas existe uma vacina, algum remedinho, alguma coisa? Uma vacina específica não. Na verdade, todas as vacinas, porque cada vacina é específica para uma doença. Hoje em dia nós temos alguns medicamentos fitoterápicos, né, Mila? Que ajudam na melhora da imunidade, mas assim, são muito específicos, ajudam a prevenir infecções virais, mas não ajudam a prevenir infecções bacterianas. Mas a gente tem alguns recursozinhos que a gente pode lançar mão, sim. É importante, então, a mãe ter um pediatra de confiança. Sim. E tá falando para o pediatra que ela vai trabalhar com 4 meses. Exatamente. Não ficar só levando um ou outro, um que acompanhe realmente todo esse processo. Não, alguém que ela confie. Isso. E com quem ela possa contar em todos os momentos. Porque é muito fácil você só levar seu filho ao consultório naquela consulta mensal para pesar e medir. Isso é o menos importante. O importante é o vínculo que se faz da mãe com o pediatra.
da mãe confiar na gente, ela poder nos mandar uma mensagem, nos ligar quando ela precisa, esclarecer uma dúvida. A pior coisa que tem para uma mãe é ela ficar em dúvida. Quando ela está em dúvida, achando que o filho dela não está bem, ela fica desesperada. Então, a gente está ali um pouco para também poder acalmar isso. Então, eu falo que a saúde mental delas também é obrigação nossa. A gente tem que cuidar. Eu escutei muito isso das pediatras, que realmente é mais o atendimento à mãe, Sim. muitas vezes, do que Própria ao criança. bebê, né? Que o bebê, ele já está tudo preparado, ele já está tudo certinho e bonitinho, né? Eu queria perguntar para você, Mila, e para a Natália, se vocês lembram a primeira vez que pegou uma gripe ou que ficou com o peito cheio, que é um desespero isso para a mãe, quando dá aquele... Você vê que o nariz está cheio, como que foi? Que depois eu quero linkar com o doutor, que ele faz uma manobra que eu usei muito no meu filho, que ele teve pneumotórax espontâneo quando nasceu, 16, e nossa, eu fiquei encantada e usei a vida inteira. O que eu aprendi, o fisioterapeuta na época me ensinou a fazer algumas coisas que eu poderia fazer em casa, para a gente ajudar as mamães em casa sobre isso e informar que existe essa ferramenta. Vocês, como que foi a primeira gripe, esse peito cheio, o narizinho entupido? Bom, minha experiência foi um pouco turbulenta, porque eu fiquei esse primeiro ano do meu filho em Goiânia sozinha. Sem uma mãe, sem uma avó. E aí eu tinha muito medo dos problemas respiratórios, porque eu tenho asma crônica. Então, assim, tudo que podiam falar, faz, que a hora que nascer vai melhorar, eu fazia. Mas veio, ainda mais no tempo seco, a gripezinha. E aí a primeira coisa que eu fiz foi socorrer uma pediatra de confiança, que foi bem indicada, e a gente entrou com tudo que a gente podia fazer na parte inalatória dele, sem entrar muito com medicação. E aí assim a gente conseguiu controlar, e eu controlo até hoje nessa parte. Infelizmente ou felizmente, não sei, ele acarretou tendo asma, sim, também, e a gente trata. Então eu também quero perguntar para o doutor se eu posso fazer alguma coisa em casa para ajudar esse tratamento. Doutor, pode falar. A Mila vai falar? Então tá. Bom, eu falo que o que eu passei com a Betina eu não desejo, né, mãe? Minha mãe está aqui, para nenhuma mãe. A Betina, por mais que ela mamou exclusiva até 6 meses no peito, depois ela... Não, exclusiva até 6 meses. Depois ela mamou até 1 ano e 4 meses. Todos os meses a Betina ficou doente, né? Por mais que ela não frequente escolinha, ela ficava muito doente, muito mesmo. Principalmente com gripinha, alergia, essas coisas, enfim. E teve uma época que ela estava muito gripada, começando a dar febre. Eu levei ela na pediatra e a pediatra falou assim: olha, ela está com um pulmãozinho cheio, carregado, e para não dar uma pneumonia, vai ter que levar no fisioterapeuta para tirar esse catarro que está no pulmão dela. Aí eu falei: nossa, mas como assim tira? Ela falou: não, vai ter que fazer aspiração, não sei o que lá, e nananã. Gente, assim, é horrível, horrível, né? O fisioterapeuta vai lá, faz as manobras, solta, bate nas costinhas, depois deita a criança. A Betina tinha, se eu não me engano, tinha 5 meses. É muito ruim, nossa, é horrível. E você colocar ela chorando assim, diz que eu ia lá e você saber que precisa passar por aquilo, né? Então colocava a sonda nela, né? E puxava com o aparelho. Gente, era muito catarro, muito, muito mesmo. Mas foi necessário, né? Foi necessário, assim. E pelo tanto, né, a pediatra falou assim: Mila, vai ter que ser 7 dias. Eu falei: não, eu não vou aguentar. 7 dias é muito para mim. E aí a fisioterapeuta aqui em casa, eu fiz uma vez no consultório dela, depois ela começou a ir em casa. Ela com 3 vezes já conseguiu melhorar. E, nossa, é horrível, é horrível, horrível. Passaram-se 2 meses, precisou de novo fazer. Ela veio de novo com esse catarro preso, uma coisa... Ela respirava, então você sentia, né, aquele catarro preso, assim, que não conseguia soltar, né? Falei: mas não tem remédio? Falei: não, Mila, não tem. E para não...
ocorrer uma pneumonia, então a gente vai ter que... Você quer deixar... Não quero, pelo amor de Deus. Então, vamos fazer isso. Então, assim, eu falo que eu não desejo para nenhuma mãe passar por isso, sabe? Foi muito, muito, muito ruim. Mas, graças a Deus, tipo... eu levei na pediatra, eu não deixei... Começou a chiar o pulmãozinho, eu já fui correndo, porque eu não deixei dar febre, chegar numa situação pior de levar para uma pneumonia e ficar internado, né? Ia tomar antibiótico. Tomar antibiótico, ela tomou até 8 meses, ela tomou 4 vezes antibiótico. Então, assim, essa parte da amamentação exclusiva, que as pediatras até falam, até assim, me desculpa, mas assim, tem muita criança que não mama no peito, tá? E não fica doente. A minha filha mamou a vida inteira no peito e ficou muito doente. Então, isso assim, não é regra, não é uma coisa absoluta, essa amamentação exclusiva. Eu falo isso que tem muitas mães que não conseguiram amamentar. O dia que eu falei isso em rede social, todo mundo caiu matando em cima de mim, mas é meu ponto de vista, porque eu quis aliviar a dor de várias mães que não conseguiram amamentar, né, por N motivos, por não ter leite, por não ter conseguido, por não ter tido paciência. Então, assim, a minha filha, ela fica muito doente, por mais que ela come de tudo, ela come verdura, ela se alimenta super bem, ela mamou até 1 ano e 4 meses, e então, assim, esse negócio de aleitamento materno, sabe, não é uma verdade, coisa, uma verdade absoluta. O que a gente está vendo é a discussão, que existe várias situações. E você vê, ela teve e você teve, e todas as pessoas têm uma maneira diferente. E o doutor pode ajudar sim também, né, doutor? Como doutor, que... agora eu achei interessante, como é que funciona isso aí, né? Porque resolveu, né? Resolveu, e boa tarde, né? E eu queria falar para vocês que existe hoje, né, quando você passou essa informação, essa dor de mãe, vendo que a criança realmente precisa do tratamento, e foi de uma forma agressiva, talvez, agressivo, o aspirar, o tapotar e tudo mais, eu quero mostrar para vocês que hoje existe um novo método dentro da fisioterapia respiratória, que é um método chamado RTA, que é onde a fisioterapia gentil... RTA, reequilíbrio tóraco-abdominal. O fisioterapeuta, ele trabalha com a criança com manuseios de uma forma muito gentil. Não tem tapotagem, não tem apertar da criança. A gente trabalha com essa técnica pensando no sistema respiratório de uma forma integral, não somente no pulmão. Eu tenho que pensar também na musculatura e nos movimentos e trazer para a criança conforto, porque a partir do momento que ela está apresentando essas alterações respiratórias, é porque está ocorrendo um desequilíbrio no sistema respiratório dela. Essas repetições que acontecem na criança é porque está tendo um desequilíbrio no sinergismo muscular que a gente fala. O que é sinergismo muscular? É a capacidade que o músculo tem de auxiliar e possibilitar o movimento do outro músculo. Então, o que acontece? Essa criança, ela começa a adquirir uma postura totalmente incorreta pela falta desse desequilíbrio que aconteceu, e aí ela tem repetições. E o RTA, ele trabalha com manuseios muito gentil, que não gera essa agressividade à criança, e eu consigo com isso reorganizar o sistema respiratório, deixando a via aérea livre para a secreção sair. Ele consegue tossir. Se você pega a sua criancinha e vê se ela está assim, com o ombro assim, ela tosse assim, ela não tem abdômen forte para tossir. Se eu reequilibro essa criança, ela começa a ter maior estabilidade, maior tonicidade do abdômen, e ela tem força para tossir. Aí ela tosse, eu não preciso aspirar. Doutor, mas é impactante, né? Porque esse modelo tem que ser divulgado. Eu estou até arrepiando é uma aqui. informação. Da informação, doutor. Informação Obrigada, que salva. é muito importante isso. Porque o que acontece em Rio Preto hoje, nós somos somente em 3 profissionais que têm a formação do método RTA. Só 3 em Rio Preto? Só 3 em Rio Preto, tá? Esse negócio de aspirar, então, não tem mais a necessidade. Às vezes há necessidade, dependendo da quantidade, da gravidade, né? talvez na primeira, mas não de uma forma consecutiva. Não, que a primeira vez que ela teve, que vai assim, passando a mangueira, eu falei, gente, não dá para acreditar que isso tudo estava dentro da minha filha. Ô, Mila,
Eu consegui Entendeu? atender uma criança Parecia que o hoje. corpo dela inteiro era catarro puro. Eu atendi um bebê hoje, antes do almoço, que a mãe chegou no meu consultório falando que tinha tirado uma extensão imensa de secreção, porque foi feita a fisioterapia tradicional e tinha precisado aspirar. Eu trabalhei essa criança, durante 45 minutos ela expectorou, ela tosse, e se eu precisar aspirar, eu aspiro a boca. Entendeu? Pela boca eu aspiro. Tá? Porque eu deixo a via aérea superior mais livre, o pulmão mais expandido, e com isso tem lugar para sair, tem espaço para sair. Esse trabalho do Paulo, gente, é maravilhoso. Eu tenho que falar, conheço o Paulo há anos. A esposa dele trabalhou comigo por quase 20 anos lá no hospital. Antigamente era no HB, né? Agora que foi para o Hospital da Criança. Então eu conheço bem o trabalho dele. É ele e mais 2 profissionais só que fazem. Isso é maravilhoso, é maravilhoso. Isso que você falou, Mila, eu como pediatra eu tenho que concordar. É que eu preciso orientar as mães que elas têm que amamentar, que elas têm que fazer a vacina, que elas têm que alimentar corretamente. Mas eu sei que a imunidade das pessoas é muito diferente, das crianças também. Eu consegui entender bem, eu falo que todo pediatra, se possível, deveria ter filhos, que a gente consegue entender isso com os nossos filhos. Eu tenho 3 filhos, criados da mesma maneira, mesmo pai, mesma mãe, tudo igual, o mesmo ambiente familiar, amamentei os 3 pelo mesmo tempo, mais de 1 ano, com a saúde muito diferente. Meu filho mais novo, sempre com muita tosse, com muito quadro respiratório, asmático também, precisava fazer fisioterapia. Então, assim, eu passei por tudo isso que você passou e eu entendo perfeitamente. Então, assim, é difícil para uma mãe que é leiga pensar, puxa, por que eu fiz tudo tão certo? Eu amamentei, fiz tudo tão certinho, por que meu filho fica tão doente? Então, a gente vê isso mesmo na prática. Mas mesmo a gente sabendo dessas diferenças, a gente precisa sempre falar o que é certo, né? Então, a gente está sempre reforçando o que é correto. Legal. Para asma também faz esse trabalho? Em que quadro que tem que procurar o doutor? Quando tem que procurar o doutor? O RTA, ele é RTA, o rede de equilíbrio tóraco-abdominal, ele não gente, pesquisa isso. Pode aí, buscar, pessoal tem da o internet. rtaonline.com.br, tá? Lá tem todas as informações possíveis sobre o manuseio, a técnica. E o RTA, ele não é utilizado para as doenças respiratórias e não respiratórias. Ele trabalha muito com o emocional, ele trabalha muito com a parte diafragmática, então cantores, artistas que querem trabalhar, todo esse manuseio, professores que trabalham com a parte oratória. Eu trabalho, a asma é um resultado assim, muito grande, porque você é asmática, você tem o tórax elevado, né? Eu tenho bloqueio torácico, ombro elevado, né? Então você é uma pessoa obstrutiva. Então o RTA, ele facilita, ele reequilibra isso. Não é que eu vou te curar, não é isso. A asma está instalada, mas eu vou prolongar os seus intervalos, vão ser muito maiores de intercrise. Que legal, doutor. É isso aí. Muito legal. Qual era a outra pergunta? Não, era isso. E quando? Quando procurar? Então, Ou não, então antes até, né? Eu trabalho tanto com a criança ainda sem sintomas, tá? Que dependendo da postura que ela adota e tudo mais. Hoje é muito comum as mães carregarem as crianças nem menos de 1 mês em pé no colo, né? A criança, no primeiro mês, ela tem que ganhar tônus anterior e posterior. Então, eu colocando ela em pé, ela faz aqui, ó. A criança fica assim. Quando ela fica assim, e aí o que acontece? Olha a informação aí, ó. Quantos meses não pode segurar em pé? Não pode, no primeiro, segundo mês, não pode. Você entendeu? E todo mundo adora segurar os bebezinhos em pezinho. Todo mundo acha lindo. Aí eleva lá. Aí a criança, o que ela faz? Ela respira, porque os nossos músculos respiratórios, eles funcionam 24 horas em ação. Só que ele tem a função respiratória e não respiratória. Ele faz tanto a parte de respirar como o movimento. Então eu estou aqui, ó, eu estou usando aqui, a criança está respirando aqui. Se ela quer virar o pescoço, ela precisa do músculo também, para virar o pescoço. Ela precisa virar o pescoço. Ela está usando o ombro. Aí numa crise que ela tem aí de algum processo viral, ela não consegue mais manter ali para tentar segurar o grau de insuficiência respiratória, porque o músculo dela já está trabalhando em carga direto. Você, pai, mãe, está facilitando isso. Deixando a criança de pé. Fala lá, doutor, ó. Não pode segurar 2 meses. Não segure seu filho no primeiro e segundo mês em pé. Correto? No colo. Sempre na posição de deitadinho, barriga para cima ou barriga para baixo. Muito legal, né, Kelly?
Mas, olha, é muito tema aqui, ó. Coisa que... Vocês não têm noção, nós já estamos no 6º bloco. Não, meus filhos são sobreviventes mesmo. Agora eu terminei de crer que... Mas, viu, Kelly? Desculpa, deixa eu falar um filhos. negócio aqui. Você sabe que Desculpa, a mãe não queria fazer errado. Viu? Você sabe que eu participei bastante do nascimento do nosso último filho. E você sabe disso, né? Brincadeira, né? Ela não deixou, viu? Simone, ela não deixou eu participar de nada. Mas eu queria te perguntar uma coisa. Qual foi a tua experiência? Porque você é mãe, você está estudando nutrição, e foi muito legal esse ano que eu tive lá com a Simone, porque ela gosta muito dessa questão de alimentação. Ela me passou assim, muita alegria de estar fazendo esse projeto do Cozinha Sem Terror, né? A gente até desenvolveu a logo, ficou muito legal, até o Vinícius está aí. Verdade, vocês vão ver a logo. E aí, viu, pessoal, vê no Insta isso aí, porque é muito legal o Insta dela. Como é que foi essa introdução, no caso da sua filha? O que você usou do seu conhecimento, dessa primeira papinha aí nos 6 meses? Quando introduz a alimentação sólida para o bebê, as primeiras papinhas, toda mãe tirou uma foto, né? Você tirou, Natália? Certo. Primeira papinha da foto. Mas só Deus sabe como é que é difícil, né? Colocar a papinha para dentro. Realidade versus a expectativa versus realidade, né? Completamente diferente. Bom, na verdade, assim, eu por ser bióloga sempre gostei de estudar essa área de alimentação, de natureza, de alimentação saudável, tudo integrado. Para mim, tudo fazia parte de um só. Porém, quando eu tive minha filha há 4 anos atrás, eu estudava alimentação, tal, mas alimentação saudável para mim. Eu não tinha a real noção de uma introdução alimentar apropriada. E eu, na minha ingenuidade, eu não fui até um nutricionista, tá, para fazer da forma correta. Então, assim, eu fiz muita coisa que eu não deveria ter feito, tá? Que hoje a gente não indica, a nutrição não indica. Eu quero deixar claro que a Simone, ela tem as suas cunhadas, o sogro é tudo ginecologista, Clínica Luz. Eu quero falar isso porque se os médicos têm dúvida, os médicos, o marido dela é médico também, ela é mestre no que ela faz, que é normal as mães terem dúvida. Mas a gente tem que buscar informação. Ela está lá dentro de casa. Ontem a doutora dermatologista Luciana falou: eu falei que eu médica, falei que achava que meu leite não estava sustentando. Porque é tanto desespero que a mãe sente, que eu, com toda a informação, parece que não funcionava nada na minha cabeça. Então, assim, só queria dar esse currículo para falar: você fez um monte de coisa errada, amiga? Não, eu assim, mas assim, nessa parte de nutrição, de alimentação e de introdução alimentar, eu tinha muita dúvida, realmente. Então, assim, quando chega, você vai ao pediatra, eu achava que o pediatra, né, que teria que te passar as informações, né, coitado, até isso o pediatra a gente acha que ele tem que fazer, né. Então, eu tinha muita dúvida, e eu introduzi da forma errada, eu introduzi a forma que eu achava certa, que era no início misturar o alimento, por exemplo, em forma de sopinha, ieca, né. Então, não é essa a forma correta que se preconiza hoje, é tudo separado, a criança tem que saber o que ela está comendo. Então, a partir de 6 meses, até 6 meses, é amamentação, somente ela, tá? Não existe leite fraco, não existe nada disso. Você conseguiu amamentar aos 6 meses? Eu amamentei até 5 meses, aí depois eu comecei a introdução, tá? Também por orientação do pediatra, que talvez meu leite não fosse o suficiente, porque ela era uma criança, sempre foi muito pequena e ela mamava pouco, e eu também ficava na dúvida de será que ela está com fome? Porque ela dormia 4 horas, era muito de boa, e eu ficava agoniada com aquilo também. Então, a mãe de primeira viagem é muito sofrido, é muito difícil, porque a gente passa um batalhão de coisas na cabeça. Meu marido, apesar de ser médico, eu acho assim, a responsabilidade maior, ele é muito participativo, ele é um fofo, né? Muito participativo em tudo. Mas, assim, nessa parte, ele falava assim para mim, não, tipo assim, você é a mãe, você que tem que decidir. Ele não dava opinião em relação a isso. Então, eu fiz muita coisa errada. A introdução, leite materno até os 6 meses. Depois, primeiramente, inicia-se com as papinhas de fruta, tá? Evita-se, hoje em dia se pede que evita-se a introdução de sucos, chás e qualquer coisa da espécie. Açúcar, nem pensar, por favor, tá? E depois você começa com a chamada papinha salgada, que na verdade não é salgada.
tá? Ela vai receber... Hoje em dia ela chama papa principal. Papa principal, isso não tem mais mesmo, né? Não papa existe mais salgada, papa por favor. salgada, exatamente, é papa principal. Que é aí onde você vai começar a introduzir, né, os alimentos mais que seriam, né, de forma de comidinha mesmo. Sempre sem peneirar, todos separados. Se você vai dar uma abóbora, uma cenourinha cozidinha, amassadinha com o garfo, nunca peneirado ou passado no liquidificador, sempre separado. Então, aquele prato multiplamente colorido, para que a criança possa ter acesso a tudo e saber o que está comendo. O gosto de cada coisa que ela está comendo. Porque quando eu fiz uma gororoba, que a criança não tinha a menor ideia do que ela estava consumindo. Eu só fui aprender, foi aí que eu entrei na nutrição, pela minha dificuldade, pelo amor à alimentação saudável que eu tinha. Então, eu uni as duas coisas e resolvi aprender, e fui aprimorando e aprendendo sobre isso. Tá? O que acontece é assim, né? Você conseguiu isso, eu não consegui. A Betina olhava, né? Até minha mãe, tadinha, minha mãe, a preta, que cuidava da parte de alimentação, e batia, né, a comida. Eu falei, mãe, não é assim, agora tem a BLW, aquelas coisas tudo e tal, e a gente lê, estuda bastante, tem que ser separadinho, um pouquinho amassar tudo para a criança. A Betina não comia, chegava, qualquer coisa que era de pedacinho na boca dela, ela cuspia, sabe? E a gente insistiu muito, tanto com fruta, como com as verduras. Aí, que a gente fez? Eu não vou deixar a menina sem comer, por causa que tem que ser assim, entendeu? Eu Foi bati. pro plano B. Eu bati, a gente batia. E aí ela foi aprender a comer, a gente todo mês foi testando com 10 meses. Mila, eu acho assim, cada ser humano é individual de uma forma. Porque, então, mas assim, às vezes as pessoas, até quando eu filmava, mas não existe isso. Você está dando papinha batida para a menina. Vontade de fazer assim, ó. Gente, o meu filho eu tive que chamar duas. Você tá entendendo? Minha mãe veio, minha tia, cada um eu cuida do seu desmamar filho do ele. jeito que quer. Eu desmamei 2, super bem. Quando chegou no Dario, eu tive que chamar minha mãe. Minha tia veio lá do interior e eu não podia chegar perto dele. Ele já tinha 2, né, anos. doutora? Aí, tipo, o pessoal fala, ele sempre, eu não escolho nem roupa dele. É diferente as crianças. Entendeu? É legal ela não demais. aceitava, ela pegava um isso que eu pedacinho da falo. comidinha. Cada criança né, mãe? Ela é uma pegava e criança. vomitava. Nós, nutricionistas, pediatra e todos 10, da área 11 da meses saúde, que ela a foi gente comer de preconiza ensinar o que é correto e o que é o indicado. Não quer dizer que se você não consegue fazer isso, que você é uma mãe que não é legal, ou que você é menos mãe porque a mamãe que não consegue amamentar é menos. Não existe isso. A gente preconiza o que é certo, mas não quer dizer que você às vezes não consiga fazer aquilo. Como eu falei, eu também não consegui. A minha filha, para ela comer verde, né, eu não gosto de verde. Então, até hoje, então assim, ela tem suas dificuldades. Então, eu mesmo não consigo. Então, a gente preconiza o que é certo, mas não quer dizer que é obrigatório, né? E que só aquilo é certo. O correto, o indicado é isso. Aí existe a outra ala, que é do BLW, que a criança já pode pegar o alimento com a mão. Então, ao invés de dar num pratinho, a criança vai se alimentar pegando tudo inteiro. Então, um brócolis, um pedaço de cenoura, uma laranja, vai fazendo tudo de uma forma com o alimento inteiro. Então existe também, então não tem certo e tem errado. Tem a forma que a mãe, que a família vai se adequar e ficar melhor para ela. Você saber o que é certo, você sabe, ela não está indo, mas o caminho é esse, aos poucos eu vou introduzir. Isso, a gente tem que ter o caminho, a gente tem que ter o norte, a né? Betina, ela senta, ela come sozinha. Ela tem 1 ano e meio. Eu falei, acho que tem 3, que eu nunca vi. Ela come tudo sozinha, com a mãozinha. Ela vai pegando, vai comendo. Então, o saber o certo. Por você saber o certo, você deixou aquilo passar e depois você foi continuando aos poucos. Exatamente. Nada do dia para o outro. Porque tem as mães que, tipo assim, a nutricionista falou, a pediatra falou, e aquilo é regra. E eu sei, gente, porque assim, como eu converso com muita mulher, muita gente, tanto pessoalmente como até no mundo virtual, e elas ficam loucas, neuróticas. Eu não consigo, meu Deus, como assim? Por que a Betina faz isso e a minha não? Eu falo, oi,
Cada um é cada um. Cada um é cada um. Para com isso, eu costumo sabe? dizer, e eu acho que essa frase, eu adoro ela. Nasce a mãe, nasce a culpa. A gente está sempre culpado por alguma coisa. Ou é culpado porque não amamentou até a data, o período certo, ou é culpado porque não comeu aquilo que tinha que comer, ou é culpado porque não come isso, ou porque não faz isso. A gente está sempre se sentindo culpada. A carga que a mãe carrega é muito grande. Então, a gente tem que ser apoiado pelo pediatra, apoiado pelo nutricionista e por todos da área da saúde com muito amor e carinho. Tá? A mãe e a família toda tem que ser apoiada para que façam da melhor forma possível dentro daquele quadro familiar. Simone, ficou muito claro esses dias que nós passamos aqui, isso aí, que esse apoio é uma equipe multidisciplinar. E esse tema da primeira vez foi muito legal, porque eu agora vou falar com a doutora Juliana Cossenza, que a primeira vez, a Kelly fez uma pergunta para ela logo no começo que já assustou, de levar o neném na praia, na quando piscina. Passar protetor solar, eu perguntei qual passar no bebê, na criança, né? E quando vai para a piscina, quando se pode, quando pode. Essa primeira vez é muito legal. Primeira vez na piscina, no rancho. Depois eu vou querer saber da doutora Elisa também, quando leva a primeira vez no dentista. Quer dizer, é muita coisa, entendeu? Tem uma... Então, a doutora já vai responder agora. Quanto tempo utilizar o protetor solar? E essa coisa de... essa coisa da criança com o sol, protetor solar. Ontem a gente ficou bem claro que durante 3 meses ainda é melhor que a criança... Melhor não, é para a criança ficar em casa. Né? Não é melhor, né? A criança... mas a Kelly também, com 45 dias, o bonitão estava em Florianópolis, entendeu? Então, doutora, por favor, queria que você falasse sobre isso. Boa tarde novamente para todos. Bom, o que é preconizado é que até os 6 meses não se deve usar protetor solar, não se deve usar repelente. Até 3 meses o ideal é que a criança fique mais resguardada, né? Apesar da tua filha ter o dia deles, não tem problema. Né? Mas a questão é assim, usar roupa mesmo, proteger. A criança não tem as vacinas ainda, então é uma questão mais de cautela, né? E de cuidado para que essa criança não venha a sofrer os danos externos que ela vai estar exposta. Então, até os 6 meses não dá para usar nada. É a partir dos 6 meses que você pode usar o protetor, e ainda é um protetor solar físico, que ele não tem absorção sistêmica, ele é um protetor mais de barreira. Né? Os repelentes mesmo, após os 6 meses, é só o protetor que é aquele R35, que não tem também tanta absorção. A duração dele é de no máximo 4 horas e só pode passar uma vez ao dia. Então, a gente tem assim, muitas coisas que tem que restringir, né? Para não prejudicar a pele desse bebê. Então, até os 3 meses, o ideal é que não vá para lugar nenhum, assim, né? Eu sei que é difícil, a gente fala o que é ideal, mas não o que é real. Né? Então, a gente tem que ir se adaptando com o que a gente pode, né? De acordo com a vida de cada um. Cada um tem sua vida, tem seu estilo, né? Às vezes precisa trabalhar. A gente não dá para você pôr regra em tudo. A gente preconiza o que é mais, né? Assim, correto, mas às vezes a gente já sabe que não dá para fazer tudo. É que você sabendo da verdade, igual a doutora falou, você sabendo o que é correto, que eu nem deu para mim, em 4 meses eu estava lá no Recife com o moleque na beira da praia, até amamentando, a coisa mais linda na areia. Que eu não, bom, para mim tá vivo que Deus é bom. Aí é legal se eu soubesse, o que eu ia falar, gente, não pode. Eu vou ficar 2 minutinhos e vou embora, não ficar passeando com a criança, como se, né? Ficar lá, deixar mergulhado na piscina, né? Então, assim, você sabendo, você falou, isso já não pode. Se eu abrir a sessão um pouquinho, rapidinho, já tiro, né? Você tem que ter a exposição ao sol para a questão da vitamina, da produção da vitamina D, isso é muito importante. Mas 15 minutos por dia é suficiente, né? Então não precisa deixar aquela criança exposta. O cloro da piscina faz muito para o bebê, né? O cloro da piscina. O cloro vai ser irritativo, né? Então assim, a gente tem tudo que a pele da criança ainda é muito sensível, ela não tem uma maturidade suficiente para ficar exposta, né? Então tem todo esse cuidado. Natália, você fez alguma coisa aqui ou você já foi mais orientada? Porque eu escutei você falando que já foi no nutricionista, né? Você já foi mais tranquilo, você ir tirando a asma? Olha, o primeiro ano eu fui bem Caxias, assim, a introdução alimentar do meu filho não foi nessa regra que eu teria que apresentar para ele o alimento, mas que teria sim que ter um equilíbrio
de fibras, de vitamina, de carboidrato, proteína. Então a gente tinha, tanto que até hoje, a hora que eu faço a sopinha, uma sopa para ele com essa substância, ele come assim, sozinho e se mata de comer. Ele está com quantos anos? Ele vai fazer 2 anos agora, dia 21. Só que a minha vida foi um pouco diferente, né? Eu não tenho rotina. E eu tive que escolher. Com 11 meses eu tinha que escolher, ou eu deixava meu filho ser regradinho, bonitinho, ou eu deixava ele ter pai. E aí, uma profissional me orientou e falou: Natália, amor não faz mal para ninguém. Então, leva ele para perto do pai dele. A comida, vai no hotel, chega na cozinha, pede para você fazer, se você não confiar. Pega uma fruta lá, vai dar para o seu filho. Mas deixa ele perto do pai dele. Então, foi onde eu optei e deixei de ser um pouco de Caxias. Escolha, né, Natália? Exatamente. Então, eu deixei de ser tão regrada, tanto que hoje, ainda até comentei com a pediatra, que já faz uns 4 meses que ele não sabe o que é uma fruta. Só que ele está saudável, ele não está doente, ele está no peso. Ela falou: Natália, dá o suquinho, ele já tem 2 anos. Dá de outra forma, mas não deixa de oferecer. Não deixa de falar: ó, vamos comer, vamos fazer uma saladinha, vamos participar ele do negócio. Até porque, como ele já está com 2 anos, ele se interessa nisso. Então, eu não deixo de oferecer, mas eu deixei um pouco de ser esse Caxias, de fazer tudo regradinho. Então, meu filho vai para a praia, foi para a praia com... ele estava com uma gripe muito forte, uma infecção, já tinha essa viagem marcada. A pediatra falou: Natália, o Sal vai curar, deixa ele com o pai dele. E é isso que eu estou fazendo. Legal. Então, assim, eu acho que a gente tem que ser orientado, sim, só que você tem que colocar tudo aquilo com muito amor, porque com certeza o amor cura. Verdade. Então, eu faço um pouco de tudo, mas eu tento, ao mesmo tempo, colocar dentro da rotina dele. Legal. Bom, ontem foi abordado um tema aqui, e até ontem a gente sentiu a falta desse profissional, mas eu vou puxar um pouco para trás, já que a doutora Elisa está aqui, e ela é dentista. Até quem abordou o tema eu não lembro, acho que foi o doutor Paulo. O ginecologista fez um alerta. Doutor Paulo Salles, professor da FAMERP. São 2 perguntas, tá, doutor? Em 2 em 1. Primeiro, a importância da gestante ir ao dentista, porque a questão de um canal, ele mencionou isso. Começa a sangrar. Isso. Né? E depois, nasceu o bebê. Quando levar esse cara no dentista? E a questão também que a Simone falou dos açúcares aqui, né? Então, eu queria que você comentasse isso aí com a gente. Então, vamos lá. Bom, boa tarde. Primeira coisa, o ideal também, né? A gente está falando muito do ideal, daquilo que é possível. A gente, como profissional da saúde, a gente não pode ficar saindo falando as coisas da nossa cabeça. A gente tem que buscar informações consistentes, com embasamento científico. A nossa responsabilidade é muito grande. Então, a gente sabe que muitas vezes a gente põe aquilo que é ideal, mas para ser uma busca para a família, né? Um filho é um projeto da família, né? De um casal, inicialmente. Então, aquilo tem que ser uma busca da gente buscar fazer o melhor possível, né? O ideal nem sempre vai ser alcançado, mas se a gente tiver uma direção bem traçada, já fica mais fácil, né? O ideal, então, é que a mulher que está planejando engravidar, ela tenha uma saúde bucal também em dia, né? Por quê? Porque depois que ela está grávida, tem muitos procedimentos que não devem ser feitos naquele momento, né? Isso não significa que a gente não deva tratar processos infecciosos e nem casos de dor. Então, dor e processo infeccioso sempre vai poder ser tratado na gestante. Isso é prioridade, a gente tem que deixar essa gestante livre de infecção, primeiramente, e livre de dor, né? Existem alguns mitos com relação à gestante e ao dentista, principalmente com relação a raio-x, principalmente com relação à anestesia, né? Que dos medicamentos é o que a gente mais usa, é o anestésico local. Também isso é mito, existem medicamentos que são adequados, que podem ser usados com segurança, por gestantes, por bebês. Então, se for o caso, um profissional com bom senso, ele veja que é necessário intervir, essa gestante precisa fazer uma intervenção para remover esses casos, dor e infecção. Alguns tratamentos, que têm um viés mais estéticos, devem ser evitados, né? E tratamentos muito longos, que exijam que aquela gestante fique na cadeira muito tempo, numa posição de desconforto, também devem ser evitados. O que tem que ser feito sempre é prevenção, né?
essa mulher tem que estar com a boca com uma quantidade de bactérias reduzida, quantidade de placa bacteriana reduzida, porque a gestante ela vai ter uma tendência maior de ter inflamação gengival. Não significa que a gestação cause inflamação gengival, isso também é uma confusão. A causa é a mesma para quem está gestante e para a mulher, para todos nós. É a presença de bactéria. Essa bactéria que faz, então, o que o doutor falou, que faz o aborto, se ela não tiver com a boca saudável. Ele falou nesse sentido. Existem alguns estudos que colocam que infecções gengivais ou um número de bactérias gengivais muito grande pode passar via corrente sanguínea e chegar até o bebê. Tem algumas bactérias que são específicas da boca que já foram encontradas no líquido amniótico. E isso poderia ser um fator de risco de parto prematuro. Foi isso que ele falou. E nascimento de bebê de baixo peso. Ele, como ginecologista, ele falou que era fundamental a mamãe ir ao dentista para ver essa questão da saúde da boca antes de engravidar. Porque se depois ela for, para não ter esse risco de ter essa bactéria e ele faz ter um aborto. Não sei falar. E assim, a gente sempre pode prevenir, porque uma mãe que tem uma quantidade grande de biofilme, ela pode fazer limpezas profissionais e isso ir diminuindo, né? Porque se ela tiver uma pequena quantidade, pela ação dos hormônios, ela já vai ter uma inflamação mais importante, muito maior, um sangramento muito maior do que se ela não tivesse grávida. Então, a causa é a mesma, mas a reação é diferente. Uma outra dúvida que também eu via, não sei se é mito, é que quando está grávida quebra dente, quando está grávida fica mais fraco os dentes, cai a obturação. Não, tem isso também, né? Assim, o que acontece? A gestante, ela tem algumas coisas que podem colocá-la numa condição de maior risco, né? Uma delas é a gestante que tem muita náusea. Então, as gestantes que vomitam, principalmente aquele vômito de manhã, né, o matutino, elas acabam tendo uma acidez bucal aumentada. E nada na boca foi feita para ter acidez, nem o dente, nem as restaurações. Então, isso pode ter uma erosão, um desgaste maior, né? Tem muitas gestantes que têm dificuldade de fazer higienização, porque tem náusea também, né? E, além de tudo, muda o padrão alimentar da mulher, porque a mulher começa a comer com uma frequência maior. Então, ela começa a escovar menos e, às vezes, muda a rotina dela ter uma frequência de alimentação maior. E, se for uma alimentação à base de açúcar, daí ela vai estar num risco maior de ter doença. Bom, o bebê. Hoje em dia, o que a gente preconiza é que, até o primeiro ano de vida, até os 12 meses, o bebê faça a primeira consulta com o odontopediatra, né? Essa é uma consulta de orientação, basicamente de orientação aos pais, né? Nós vamos abordar bastante coisa sobre alimentação, sobre a importância de não comer açúcar até os primeiros 2 anos, sempre fazendo aquela ressalva que o ideal nem sempre é possível, mas a gente deveria tentar ficar mais próximo disso, né? E orientando a família a fazer higienização, conversando um pouquinho sobre alguns hábitos, tipo chupeta, tipo mamadeira, né? Quando estão presentes, para a gente orientar a família de como fazer, orientar como seria o momento mais adequado de retirar e começar a fazer um programa preventivo para aquela criança. Então, nessa consulta eu abordo muito hábitos, higiene, hábitos de dieta, né? Oriento, mostro para a família as melhores posições para poder fazer aquela escovação. O que também não é fácil, né? Tem crianças que dão muito trabalho para manusear a boca, mas tem que ser feito, né? Hoje em dia, existe a presença de muitos alimentos com açúcar que as famílias nem imaginam. Então, as crianças comem bolacha, as crianças tomam fórmula láctea, tudo isso tem açúcar. Então, essas crianças estão em risco, né? E o maior risco de cárie das crianças é do 1º até o 3º ano de vida. Então, é exatamente nesse comecinho. Por isso que, hoje em dia, a gente orienta que vá cedo para o odontopediatra, para a gente não tratar a lesão, a gente realmente fazer prevenção. Doutora, só uma pergunta. Tem mais ou menos uma idade para tirar a chupeta? Olha, já aproveitando a pergunta da Natália,
a chupeta, ela não é indicada, né? Assim, não é legal usar, né? É isso? Então, olha que polêmica. Não, sabe por quê? Não, porque... Nós vamos brigar aqui, hein? Pediatra não indica chupeta, mas a gente sabe que usa e meus filhos usaram, gente. Entendi, doutora. Eu não devia estar falando isso aqui. Gente, eu insisti mas tanto e a Betina não coisou. Mas não é indicado. Sorte tua, porque o meu não Por que a tira. gente não usa, não indica chupeta? Porque Porque pode chicória, ocorrer a tudo que você pensava. confusão de bicos no bebê. Então, assim, por que quando a mãe tem que dar algum complemento, a gente pede para não dar na mamadeira? Para que não haja essa confusão de bicos. É bico do peito, bico da chupeta, bico da mamadeira. Isso é ruim para o bebê. Então, o bebê tem que mamar no peito, é o certo, é o que eu falei para vocês. Isso daqui é o ideal, mas não é o real, tá? E, na medida do possível, não oferecer a chupeta. Mas, assim, eu estou falando para vocês, quem fala com vocês é uma pediatra com 3 filhos e todos chuparam chupeta. E eu tirei na época certa. Para mim, a época certa foi 2 anos. Eu posso Mas, assim, falar uma coisa a Elisa boa. complementa agora. Eu fiz uma coisa boa, então. Agora eu posso falar, né? Que eu só fico falando assim. Nenhum dos meus filhos chupou chupeta. O meu foi... A chupeta não influenciou em relação à mamada dele, né? Mas a mamadeira influenciou. A primeira saída que eu dei, que eu ordenhei, deixei leite, falei, mãe, dá na sondinha, ó, tá assim, faz assim. Na hora que eu voltei, ele estava com a mamadeira na boca e de lá para cá ele não pegou mais o peito. Isso foi com 3 meses. Mas a chupeta não influenciou. E ele ama. Então, assim, eu sei que já está começando a passar do tempo de eu começar a tirar. Por isso é a minha dúvida da pergunta. Então, vamos lá. Vou ajudar a falar um pouquinho de tudo que a gente sabe e tentar extrair informação para a gente fazer isso na vida de verdade, tá? Para a gente, odontopediatra também, a amamentação é o que deve ser sempre priorizado, tá? Tanto pela parte imunológica, né, que a doutora Maria Carmen falou, como também a parte de desenvolvimento da musculatura da face. Esse é o principal estímulo e o primeiro estímulo, se for adequado, todos os outros passam a ser melhores, né? Então, a amamentação natural deve ser priorizada. A gente nunca coloca a chupeta a hora que a criança ainda está nesse período de introduzir, de aprender a mamar. Amamentar no peito não é tarefa fácil. A mulher que já passou por isso sabe, as mães de primeira viagem, para algumas mães é um perrengue muito difícil de superar. Então, a chupeta nesse momento pode atrapalhar bastante. E a gente perdeu uma coisa muito valiosa, que é esse momento da amamentação. Então, a hora que a amamentação está estabelecida, tem algumas crianças que, mesmo mamando no peito, têm uma necessidade de sucção maior. E isso também é individual, né? Então, algumas crianças, a mãe vai perceber uma necessidade para ela ter uma rotina um pouquinho mais civilizada de ter a chupeta. Então, a chupeta, nesses casos, pode ser um auxílio, né? O que é muito importante a mãe saber, e a gente aborda isso nessa primeira consulta. Quando a chupeta, normalmente, quando chega no meu consultório, a criança ou já chupa a chupeta ou nunca chupou, porque ela chega com 1 ano. Dificilmente a criança vai passar a fazer uso, né? Então, a minha pergunta é sempre, as mães me perguntam se continua com a chupeta ou quando tira a chupeta, ou ela fala, ele não pegou a chupeta, né? Então, o momento ideal de tirar a chupeta, o mais fácil, é até 1 ano de idade, especialmente para as crianças que mamam no peito, porque daí ele mama bastante, ele tem bastante essa sucção atendida, vamos dizer. O limite é até os 2 anos de idade, né? O limite máximo, porque na verdade com 2 anos, gente, a gente já vê bastante desequilíbrio na boca das crianças que chupam bastante chupeta. Eu te perguntar isso agora. A chupeta, ela danifica a ortodontia aí hoje não usou esse termo, né? Ortodontia. Porque o pessoal mesmo, fala né? tanto, né, em chupeta ortopédica, chupeta que vem dos Estados Unidos, chupeta pode ser ela muda alguma coisa na ortopedia? Muda muito. A chupeta, ela causa um desequilíbrio muscular bem grande, né? E assim, os dentes, eles estão colocados, eles estão implantados dentro do osso maxilar, né? E o osso é uma estrutura moldável. O que molda o osso é a atividade do músculo, né? Então, se você tem uma musculatura, uma língua posicionada errado, um lábio posicionado errado, você vai ter o dente posicionado errado, né? Então, assim, a força da musculatura é muito poderosa.
é muito poderosa. A musculatura é o principal aparelho ortodôntico que a gente tem, que já nasce com ele, né? Quando a criança usa chupeta e usa muito a chupeta, essa musculatura vai estar trabalhando contra a gente, né? Não existe, rigorosamente, não existe chupeta ortodôntica. Qualquer chupeta pode causar e vai causar deformação se ela for usada por muito tempo, né, muitas horas por dia e por muito prolongado. Então, a gente tem que, primeiro, colocar uma data limite, ser bem determinada mesmo para tirar, porque não é fácil tirar, mas, ao mesmo tempo, tem muitas situações que a criança vai precisar do adulto ser determinado, né? A gente vai ter que tomar muitas decisões pelas crianças e muitas delas que são difíceis. E essa é uma decisão que tem que vir do adulto, tá? Essa é uma decisão que o adulto tem que entender, tem que ter um profissional motivando e orientando, e ele tem que entender. Agora, realmente, o prejuízo está sendo muito grande. Eu vou ter que me organizar, a rotina, uns dias que eu possa ficar mais e acolher essa criança, o choro dela, o momento que ela vai ficar enjoada. Eu vou ter que, né, trazer para o meu colo, eu vou ter que dormir uma noite perto, nós vamos ter que contar uma história, enfim. Eu vou ter que dar um suporte emocional para ela, porque o suporte que a chupeta dá, a gente vai ter que ser meio que firme de tirar. Muito legal. Ó, só para falar quem está na live, em 3 minutinhos aí vai... Tem pergunta? Mas eu vou dizer que vai acabar, né, Mayara, o tempo. Depois eles continuam mandando para a gente responder. Vamos lá, deixa eu ver as perguntas aqui. Depois eu tenho uma para a doutora Maria Carmen, que aconteceu lá em casa também. Alguém tem pergunta? Espera aí, quem tem pergunta aqui? Você tem qual que é a pergunta? Alguém lembra de outra primeira vez que acontece até 1 ano? A que a gente doutora pode Josi. falar? Depois de quanto tempo é indicado protetor solar na criança? E depois de quanto tempo é indicado, depois de quantos meses a criança pode usar o protetor? E o que fazer para evitar as estrias? E mais uma, e para ela também, já vamos fazer as 3 já. E os cremes ideais para a pele da criança? O protetor solar só pode depois dos 6 meses. E começar com o protetor solar físico, que ele é só protetor de barreira, ele não tem absorção. Isso vai até quanto tempo da criança, doutora, mais ou menos? Aí, que ela vai trocar para o outro? Não, aí depois, a partir dos 2 anos, a gente Legal. já pode começar a misturar. Que os protetores infantis, eles são uma mistura de físico com químico, aí já tem uma absorção. A estria, que perguntou? A estria, ela surge devido ao estiramento da pele, né, pelo ganho de peso, aumento, né, do abdômen, pelo rompimento da fibra de colágeno. Então, uma das principais coisas é evitar de ganhar muito peso na gestação, né? Que falo que preconizado é no máximo até uns 12 quilos. Hoje a gente sabe que muita gente acaba engordando mais, mas o ideal é que engorde pouco para não estirar tanto. E aí são os cremes, né? A base de óleo de rosa mosqueta, óleo de amêndoas, são os hidratantes, né? Os óleos que podem ser usados, que não tem problema quanto ao uso na gestante. E, doutor, ontem foi muito legal, porque a gente abordou um tema que, assim, também para a grávida passar essa fase de uma maneira mais natural e também tranquila, porque também após ela ganhar o neném, pode ser feito o tratamento também para redução dessas estrias também, Sim, certo? Pode, é isso, né? Pode ser. O tratamento de estrias, assim, os lasers para estria podem ser usados na pós-gestação. Não tem contraindicação nem na amamentação e nem na pós-gestação. Tá? Tem os lasers fracionados que podem ser usados, laser para estímulo de colágeno. Aí a gente, né, tem várias opções. Não pode usar ácidos, principalmente ácido à base de retinóico, glicólico, essas coisas não podem ser usadas. Legal, mas tem solução, foi o que a gente tem. falou. E perguntaram de creme. Quais os cremes, né? Gestante, assim, que pode usar, não tem problema, é o filtro solar. Para bebê ou gestante? Para bebê. Para bebê até os 6 meses, a gente procura usar também os hipoalergênicos, que não tenham tanta química, né? O pH da pele, ele é um pH ácido. Então, tudo que você coloque que possa fazer, deixar assim, muito abafado, que abafe demais a própria respiração, mesmo a gente fala da respiração cutânea, não pode ser usado. Então, são os hidratantes hipoalergênicos próprios infantis. Tá? É a linha infantil hipoalergênica, não pode usar nada que tenha muito ácido, é mais a base de óleos naturais mesmo, que pode ser usado até os 6 meses. Depois aí já dá para começar a introduzir outras coisas também. Isso, é importante frisar esses protetores de marcas mais conhecidas, né?
que eu não vou citar o nome, claro, normalmente não são benéficos, a gente não utiliza. Então, a gente Legal. tem que utilizar um produto hipoalergênico, tá? Doutora, já na sequência que eu queria te perguntar, hoje o mundo está muito moderno, a gente acaba tendo que lançar mão de várias coisas. Então, para tirar a criança da fralda, né? Porque lá em casa foi terror, por quê? Porque daí tinha que acordar, né, de madrugada, né? E eu, como eu disse aqui para todos, né, brincando, eu sempre ajudei a Kelly, na verdade, eu sempre dormia mais, mas aí vai acordar de madrugada para fazer isso. Como é que fazer isso de uma maneira melhor, mais legal? Se existe alguma hoje, se ainda é o modelo antigo, se existe um modelo novo, ou como é que é hoje? Olha, não existe uma idade ideal para o desfraude, mas é por volta de 2 anos a 2 anos e meio. Vai depender muito da maturidade de cada criança. Então, assim, as coisas na medicina, elas não são engessadas. Então, não é porque o seu filho tem 2 anos hoje, que a partir de amanhã ele tem que parar de usar a fralda. Isso é fundamental. Então, a gente precisa sentir, a mãe tem que sentir se o filho está amadurecido. Uma coisa, por exemplo, nós não vamos nunca tirar a fralda na época do inverno. É uma época que, naturalmente, a gente faz mais xixi também, como a criança. Espera chegar o verão, tá? Uma coisa muito errada que às vezes os pais fazem é quando a criança é bebê, quando a mãe percebe que ele está começando a fazer força para evacuar, a mãe tira a fralda e coloca o bebê sentadinho com apoio num troninho, num vaso sanitário. Gente, isso é super errado, não se pode. O bebê não tem maturidade ainda para controlar o esfíncter. E uma outra coisa super importante, o esfíncter vesical, que é o xixi, a criança controla primeiro. O esfíncter anal, que é o do cocô, é mais demorado. Então, uma criança sempre, quase que sempre, via de regra, sai da fralda para o xixi, mas para o cocô não. Então, às vezes a mãe comenta, doutor, eu tenho que pôr fralda, ele vai no cantinho para evacuar. Então, a gente tem que explicar para a mãe que é uma fase e que vai passar. Não dá para acelerar o processo. E é o que eu falei para você. 2 anos, 2 anos e meio, até 3 anos, depende do grau de maturidade da criança. E a gente tem que respeitar isso, porque se a gente começar a atropelar, ter que ser tudo na nossa hora, as coisas não dão certo. Legal. Bom, gente, o nosso sentimento, acredito que o meu da Kelly é mais uma vez que foi um sucesso absoluto. E a gente tem uma plena convicção de uma coisa: o tempo sempre é curto, porque a gente ficaria batendo papo aqui muito mais tempo, porque são assuntos importantes, são temas que nos movem, né? Nós estamos falando de criança, né? E a gente conseguiu reunir aqui novamente, né, um super time de especialistas. Foi muito gostoso. Eu quero agradecer a Mila por ter passado esses 4 blocos com a gente. Obrigado também, viu, Natália, por você estar aqui. Vocês que são pessoas que influenciam muitas pessoas, é importante levar essa informação, né? Informação como a Kelly criou, informação que salva, né? E a gente está muito grato. Doutor Paulo, obrigado. Doutora Elisa, obrigado. Doutora Maria Carmen, obrigado. Doutora Juliana, obrigado. Simone, muito obrigado, viu? E assim a gente termina esse 6º bloco, né? Nós ainda temos mais 2 blocos ainda que nós vamos fazer durante esse dia, mas com uma certeza absoluta de que foi muito legal, está sendo muito legal, e a gente vai fazer muitas coisas para melhorar ainda mais o que foi feito aqui durante esses 2 dias. Obrigado, uma salva de palmas, gente. Legal, vamos fazer a foto, Bia? Legal?